Estamos aqui buscando do Senhor a bênção sobre a nossa vida. Sabe que um dos grandes erros dos cristãos é não pedir. Achar, Deus conhece o meu sofrimento, Deus conhece o que eu estou passando, Deus conhece a minha aflição, então Ele vai fazer alguma coisa por mim, Ele vai resolver, Ele vai realizar um milagre, mas Deus está esperando que peçamos a Ele. Senhor, eu preciso de uma bênção, eu preciso de um milagre. Então o fato de você ter saído da sua casa nesta manhã para estar aqui conosco, aqueles que nos acompanham também pela TV chamada Final, você se concentre, fique conosco, Deus tem bênção para a sua vida. Se você quiser abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Filipenses 4, 19. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Nós vamos entender um pouco sobre as bênçãos do Senhor. Vamos ficar em pé mais uma vez, em reverência à palavra do Senhor? O texto nos diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amém? Você pode se assentar. Irmãos, o texto, só deixa eu puxar um pouquinho para trás aqui, que está dando microfonia, né? Ficar um pouco para trás. Aí, vê se melhora um pouco. Ontem tinha mais gente aqui no culto, né? Então o som estava mais... Irmãos, como havia dito, o engano de muitas pessoas é esperar que Deus haja, mas Deus prefere reagir. É por isso que Ele criou e instituiu algumas coisas importantes. Por exemplo, a oração. Por exemplo, no Antigo Testamento, Ele criou o tabernáculo, criou o templo, aonde ali Ele estava morando de forma simbólica na Arca da Aliança, e as pessoas precisavam ir até, as pessoas precisavam chegar. No tempo dos profetas, aqueles que precisavam de vitórias, eles iam até o profeta. Tem uma história muito conhecida, que é a história daquela menina que foi levada cativa e foi parar na casa de Naamã. E qual foi a declaração da menina? Ah, se o meu Senhor pudesse ir até a minha terra e lá se encontrasse com o profeta, porque ele tem poder para curar. Ele serve ao Deus que cura. Então aquela menina, ela estimulou o leproso para que fosse até a presença do profeta. O profeta era o quê? O representante de Deus. Era o profeta que falava em nome de Deus para a nação. Então existem muitas pessoas que estão retraídas nas suas dificuldades, nos seus problemas, nas suas aflições, nos seus dilemas. As pessoas estão retraídas dizendo, vou ver se esse Deus realmente ajuda. Existem muitas pessoas que dizem, ore lá por mim, nós oramos, mas a pessoa precisa vir à presença do Senhor. A pessoa precisa se apresentar diante de Deus. Uma coisa que nós vamos entender aqui, primeiro detalhe, é que Paulo, ele está dizendo assim, e o meu Deus. Ele não está dizendo a respeito de que ele era dono de um Deus, como nós fazemos aqui. Olha, a minha casa, o meu carro, uma posse que nós temos. Mas Paulo, quando ele diz, e o meu Deus, ele está falando exatamente o contrário. Ele está dizendo, olha, eu tenho um dono. Eu possuo alguém agora, eu não sou mais dono de mim. Eu não sou mais dono da minha história. Eu não sou mais dono das minhas decisões.
agora eu pertenço a um Deus. Eu tenho um dono. Eu tenho alguém que me comprou a preço de sangue. Eu tenho alguém que me comprou da escravidão, do pecado. Alguém que comprou da minha vida natural. Alguém que enviou o seu único filho, Jesus Cristo, para que morresse e pagasse o preço do resgate. Então é nesse sentido que Paulo está dizendo, meu Deus. Agora, isto não era exclusividade de Paulo. Nós também pertencemos ao mesmo Deus de Paulo. Nós pertencemos a este mesmo Deus maravilhoso. Nós pertencemos também a esse mesmo Deus, assim como Ele comprou a Paulo, Ele comprou a mim, Ele comprou a você, Ele nos comprou. Então nós, como diria o ditado popular, não somos dono do nosso nariz. Agora nós temos um dono. Agora nós somos propriedade exclusiva de Deus. Como diz o texto sagrado, povo adquirido. Então eu tenho um Deus maravilhoso, você tem um Deus maravilhoso. E não é que você tem um Deus como alguém pode comprar algum objeto. Vamos comparar aqui com esse copo d'água, né? Olha, eu tenho um Deus, agora eu levo Deus para lá, eu levo Deus para cá. Eu cuido desse Deus. Assim como a gente cuida do carro, cuida da casa, assim como a gente zela por aquilo que é nosso. Olha, eu tenho um Deus, eu cuido. Não, é exatamente o contrário. Nós temos um Deus que cuida de nós. Um Deus que conhece as nossas necessidades melhor do que nós mesmos. Um Deus que conhece as nossas dificuldades, as nossas limitações, um Deus que conhece as nossas fraquezas, um Deus que conhece os nossos erros e assim mesmo continua cuidando, guardando e protegendo a cada um de nós. Ele tem cuidado de nós. E é interessante que quando nós entendemos esta realidade de que pertencemos a Deus, que pertencemos ao reino de Deus, tem um texto no Antigo Testamento muito marcante, porque o povo havia cercado a cidade, o exército inimigo havia cercado a cidade. E eles ficaram muitos dias em volta. Naquele tempo a cidade era murada, então o povo entrou naquela cidade, o povo fechou a porta e ficou trancado lá dentro. E foi passando o tempo, e a água lá de dentro foi acabando, e a comida foi acabando. As pessoas agora estavam comendo esterco de pombo, estavam comendo cabeça dos animais. E chegou no limite em que 2 mães de crianças recém-nascidas estavam em tal desespero que elas fizeram um acordo, falaram assim, nós vamos ter que matar os nossos filhos e comer, para que a gente não morra de fome, para que não morramos de fome. Vamos fazer um acordo. Então aquelas 2 mulheres fizeram um acordo, e a primeira matou o filho e fizeram um cozido ali daquela carne, e se alimentaram. E quando chegou no outro dia, a outra mãe disse, não, eu não tenho coragem de fazer isso. Então o rei ficou numa situação difícil. O rei entrou em desespero porque ele era o responsável por aquela terra. O rei era responsável por aquele povo. Aquele rei era responsável pela segurança daquele povo, daquela nação, daquela cidade. Era responsável pela alimentação daquele povo. E ele então ficou chocado com aquela história. Assim Deus é responsável pela nossa vida.
Quando Deus nos vê em dificuldade, Ele é responsável por nos tirar dessas dificuldades, por nos tirar das nossas aflições, dos nossos becos sem saída. Veja, Paulo continua dizendo: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Então, quando nós entendemos que pertencemos a Deus, Ele começa a revelar quem Ele é. Ele começa a se revelar a nós. Ele se revelou a Paulo dizendo: Paulo, eu sou o teu Deus, você me pertence. E agora Deus começou a revelar a sua glória a Paulo, e Paulo está compartilhando com os irmãos filipenses e compartilhando conosco, por extensão, dizendo: o nosso Deus tem riquezas em sua glória. A glória de Deus é riqueza, ou a riqueza de Deus é glória, ou a manifestação da glória manifesta a riqueza, ou a manifestação da riqueza manifesta a sua glória. Tudo é tudo em Deus. E Paulo está dizendo: o meu Deus, segundo a riqueza da sua riqueza em glória. O que Paulo está dizendo? Ele não está falando de uma riqueza de ouro, não está falando de uma riqueza de prata, não está falando de uma riqueza de uma conta recheada no banco celestial, né? E Deus vai consultar o saldo da sua conta. Esta riqueza é que Deus pode tudo em todos e em qualquer lugar. Esta é a riqueza do nosso Deus. Se você precisa de saúde, Ele tem saúde. Se você precisa de emprego, Ele tem a porta do emprego. Se você precisa de finanças, Ele tem o recurso financeiro. Se você precisa de uma libertação, Ele tem a libertação. O nosso Deus é rico em todas as questões que nós estamos pobres. Quem sabe alguma área da nossa vida está empobrecida. Quem sabe alguma área da nossa vida está deficitária. Quem sabe alguma área da nossa vida está em fraqueza. Paulo está dizendo: e o meu Deus, segundo a sua riqueza. Quando nós falamos de riqueza, muitas vezes nós confundimos. Tem gente que tem 20 mil no banco e acha que é rico. Tem gente que tem 1 milhão no banco e acha que é rico. Tem gente que tem 10 milhões no banco e acha que é rico. As pessoas não têm noção do que é riqueza. Tem gente que compra uma casa de 500 mil e já levanta o nariz. Tem gente que vai morar num condomínio fechado, numa casa, não sei, de 2 milhões, já se acha, como disse o pastor ontem aqui, que tem um rei na barriga, né? Ah, agora eu tenho uma casa, agora estou andando de carro importado, paguei 300 mil, acha que isso é riqueza. Paguei 500 mil e acha que isso é riqueza. Riqueza, humanamente falando, é você ir num condomínio aeronáutico, que a pessoa tem a casa de 10 milhões, que tem um avião na garagem, um avião de 100 milhões de reais, que tem 2, 3 helicópteros, que tem 15, 20 carros de 5, 6 milhões de reais, que tem casa no Brasil, que tem casa nos Estados Unidos, que tem casa na Europa, que tem casa em Dubai. A gente não tem ideia do que é riqueza. Essas pessoas que têm bilhões e bilhões de dólares na conta. Riqueza é o Elon Musk. Riqueza é o Jeff Bezos, né, dono da Amazon. Essas pessoas que, Mark Zuckerberg, não sabe o que tem. Isso aí é riqueza humana. Essas pessoas, se quiserem comprar uma casa em qualquer lugar do mundo, eles compram. Se eles quiserem construir uma casa em qualquer lugar do mundo, eles constroem. Se eles quiserem comprar uma ilha particular, eles compram uma ilha. Isso é riqueza humana.
Não é esses aí que tem 5, 6 milhões na conta e acha que é alguma coisa. Aqui no Brasil 1 milhão não vale nada. O que dá para fazer com 1 milhão no Brasil? Hoje não dá para fazer muita coisa, não. Então, quando Paulo está falando de riqueza, ele está falando de riqueza verdadeira. Ele está falando sobre impérios, ele está falando sobre imperadores, ele está falando sobre pessoas que realmente têm o poder do dinheiro nas suas mãos. Ele não está comparando riqueza com alguém que pode fazer alguma coisa pequena por você. Quando Paulo está falando sobre riqueza, ele está falando sobre a riqueza de Deus, que é infindável, que é ilimitada, que é incontável, que é imarcessível. Está falando de uma riqueza que não cessa na nossa vida. Nós estamos na manhã da bênção. E muitas vezes a gente chega com timidez diante de Deus e fala, acho que isso aqui Deus, não sei se Deus pode responder. Ele tem poder de fazer qualquer coisa na nossa vida. Ele tem poder de mudar a nossa história. Ele tem poder de contratar agora, mandar aí uma mensagem no teu celular dizendo, você está contratado. Ele tem poder sim também de você chegar em casa e consultar a sua conta e ter 1 milhão, 10 milhões de reais na sua conta. Ele pode fazer isto. Deus pode fazer com que você saia daqui e se encontre com alguém numa conversa de 5 minutos que mude a sua vida para sempre, que te abençoe. Contei aqui, acho que na quinta-feira, ou foi ontem que eu falei, já nem lembro, né? Do pastor Bob, lá dos Estados Unidos, que ele foi trocar o óleo do carro numa concessionária e saiu sócio. E 90 dias depois ele comprou aquela concessionária. Ele disse assim, o nosso Deus é poderoso. Você sai para trocar um óleo de carro e volta empresário para casa. E ele ficou muito rico, muito famoso. Não foi só a concessionária. Ele se tornou o garoto propaganda daquela rede de Chrysler, dos carros da Chrysler nos Estados Unidos, e ele começou a aparecer na televisão. Ele que fazia as propagandas das agências. E hoje ele roda o mundo falando a respeito de empreendedorismo, mas ele é um pastor, ele prega também a palavra do Senhor e já passou em quase todos os países do mundo anunciando a palavra do Senhor. E ele disse, tudo começou naquela troca de óleo. Então o nosso Deus, Ele tem as suas riquezas e Ele pode nos abençoar do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Ele pode abençoar as mãos dos médicos para que a cirurgia dê certo, para que o tratamento dê certo, mas Ele pode te curar e você não precisar nem ir ao médico. Isto é riqueza. Isto é riqueza de Deus. Ele trabalha do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, porque Ele é poderoso, Ele é soberano. Ele realiza além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Ele tem os seus caminhos, mas quando nós entendemos que pertencemos a Deus, Ele revela a sua riqueza para nós. O cristão precisa entender que o nosso Deus tem as suas riquezas em glória. Deus não é limitado. O nosso modo de pensar é limitado. A nossa visão natural é limitada. O nosso pensamento, nós vamos com os nossos pensamentos pelos caminhos naturais, dizendo, se Deus fizer isto, acontece isso. Se Deus fizer aquilo outro, acontece de outro jeito. Eu gosto muito daquele texto em que os reis estavam caminhando, 3 reis caminhando, há 7 dias no caminho do deserto.
e não achavam água, e eles estavam achando que iriam morrer, até que eles chamam Eliseu, e Eliseu vai lá e profetiza, e diz: olha, façam muitos buracos, muitas covas, muitos poços no deserto. Vocês não verão nuvem, não sentirão o vento, vocês não verão chuva, mas pela manhã aqui haverá água. Ao amanhecer o dia, esse deserto estará tomado de água. Qual é a mentalidade natural daqueles que não conhecem a Deus e não conhecem as riquezas de Deus? Qual que é a mentalidade natural? Bom, nós estamos há 7 dias no deserto, morrendo de sede. Não tem água. O profeta diz que quando cavar aqui não vai brotar água, não vai chover, não vai ter nuvem, não vai ter orvalho, não vai ter nada. Para que a gente vai cavar esses poços? O profeta está achando que a gente é trouxa, que a gente é burro. Será que o profeta está falando para a gente cavar os poços para sermos enterrados nesses poços? Porque é isso que vai acontecer. Nós já estamos tudo cansados, estamos todos exaustos, e vai fazer força para cavar poços, e não foram poucos. Muitos e muitos poços. Então, as pessoas que têm a visão natural, ou melhor, indo lá na história, a Bíblia não diz, mas teve muita gente murmurando. Já não basta estar com sede, agora tem que ficar cavando poço. Essa vida é difícil, como é difícil servir esse exército. Este rei aí, acho que perdeu o juízo por causa da sede. Esse profeta está nos enganando. Esse profeta está com conversa mole para o nosso lado. A cada pasada que dava lá na areia para fazer o buraco, era uma murmuração. Estava cheio de gente lá. Assim como tem muita gente no meio da igreja, que cada pá, que a força na pá que exerce para tirar a areia e fazer a sua cova para que encha d'água, murmura. Para que é que eu vou na manhã da bênção, se nem à noite Deus está respondendo? Eu orei ontem, Deus não fez nada para mim, o que eu vou fazer na manhã da bênção? O que eu vou fazer na igreja? Nem sei por que eu vim. Tem gente que murmura. Mas aquele povo cavou e fizeram muitos poços. E a Bíblia diz que pela manhã, ao raiar o dia, nos primeiros brilhos dos raios do sol sobre a estrada do deserto, uma água límpida, viva, transparente, potável, sem contaminação nenhuma, estava vindo pelo caminho do deserto de maneira sobrenatural. Não tinha fonte, não tinha chuva, mas a água estava jorrando e encheu todos aqueles poços, porque a riqueza de Deus se manifestou naquele deserto. Isso é riqueza de Deus. Ela se manifesta de um jeito que a gente não espera e se manifesta de maneira sobrenatural. Lembre-se, nós estamos na manhã da bênção. Viemos aqui buscar as bênçãos. Vamos abrir um parênteses aqui. Sabe que é capaz de ter gente dizendo: essa igreja está perdida. Agora estão fazendo até amanhã da bênção. Os crentes vão lá para ser abençoados. Não, isso não é bíblico, não. Esse negócio é ficar buscando bênção. E essas pessoas continuam no sofrimento, continuam nas suas crises, continuam na sua escassez, e nós estamos buscando a bênção. E nós vamos sair daqui abençoados. Imagine se aqueles reis falassem: olha, Deus nos trouxe aqui para morrermos. Oh Senhor, então tira de uma vez a nossa vida,
já nos mate de uma vez, já que o Senhor nos trouxe aqui para nos matar. Mas tinha um rei que temia o Senhor, disse: nada disso. Deus não nos trouxe aqui para matar, vamos buscar a bênção de Deus, vamos buscar o milagre de Deus, vamos buscar a riqueza de Deus para intervir na nossa situação, para fazer alguma coisa em nosso benefício, para fazer alguma coisa em nosso favor. Nós não podemos ter vergonha de buscar a bênção de Deus. Nós não podemos ter vergonha. Lembro de Jesus emprestando o barco de Pedro, e pregou, e falou, e anunciou, porque o discurso de Jesus era cumprido. Ele falava a manhã toda, e ele falava a noite toda, a tarde toda, até chegar à noite. Os discípulos falaram: Jesus, para de pregar um pouco, manda o povo embora, o Senhor já pregou bastante. O povo está com fome, manda o povo embora. Jesus: não, acho que eu vou pregar mais uns 10 minutinhos aqui, né? E Jesus pregou no barquinho de Pedro. E depois disse: Pedro, eu sei que vocês não pescaram nada. Eu sei que vocês não conseguiram nada, um prejuízo terrível essa noite. Eu sei que vocês estão voltando desanimados para casa, que não vão ter o que vender, que não vão ter o sustento para a casa de vocês, mas volte um pouquinho o barco e lance a rede bem ali, lance ali. O que Pedro disse? Senhor, nós temos pescado a noite toda e nada pegamos. O que Pedro estava dizendo na entrelinhas? Dizendo: ó Senhor, o que eu sei é que o Senhor é carpinteiro, os pescadores somos nós. Quem entende de maré, quem entende de lua, quem entende de horário de pesca, somos nós, Senhor. Tu entendes é de madeira, tu entendes é de construção, tu entendes é de obras artesanais com as mãos. Agora quem sabe lançar as redes somos nós. Mas segundo a riqueza da tua palavra, segundo as riquezas que existem na tua palavra, segundo as riquezas que existem na tua ordem, nós iremos lançar as redes. E a Bíblia diz que eles nunca tiveram uma pesca tão maravilhosa como aquela, porque a riqueza do nosso Deus se manifestou naquele mar. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir. Então, primeiro, Paulo fala assim: nós precisamos entender que nós pertencemos a Deus. Segundo, quando nós entendemos que pertencemos a Deus, Ele revela a sua riqueza. Terceiro, quando nós entendemos que pertencemos a Deus e Ele revela a sua riqueza, Ele se revela o nosso supridor. E aquele que traz o suprimento na nossa vida. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir. Volto a dizer, a nossa esperança, a nossa expectativa não pode estar nos homens. Não pode estar nas nossas decisões, não pode estar naquilo que nós achamos ou deixamos de achar. A nossa esperança de suprimento deve estar firmada em Deus. Como nós ouvimos a pregação ontem, Deus usa pessoas para nos abençoar. Mas estas pessoas não são a fonte de suprimento.
A fonte de suprimento é Deus. Deus levanta pessoas para suprir as necessidades financeiras desta igreja. É Deus quem levanta as pessoas para suprir as necessidades de mão de obra, quem canta, quem toca, quem prega, quem evangeliza. É Deus quem levanta. É Deus quem envia pessoas para suprir as nossas necessidades de comunhão, sermos uma família. Então, a nossa esperança de suprimento não está no que o homem pode ou não fazer a nosso favor. Porque o homem pode falhar. Às vezes o homem falha porque quer falhar, às vezes o homem falha porque não consegue cumprir. A pessoa diz, olha, fique tranquilo, eu vou te ajudar. E depois a pessoa não consegue te ajudar. E nós ficamos frustrados. Ah, mas a pessoa disse que ia me ajudar e não me ajudou. Confiou no homem. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Não que a gente não tenha amizades, não que a gente não tenha amigos, mas a nossa fonte de suprimento é Deus. Mesmo que Ele use pessoas, a nossa esperança deve estar em Deus e nunca no homem. É por isso que as pessoas se frustram. Ah, mas lá o pastor errou. O irmão fulano errou. Aconteceu isso na igreja. Ora, você está firmado no homem ou firmado em Deus? Ah, mas fulano falou que vai me ajudar. Fulano disse que vai me indicar. Fulano disse que assim que ele recebeu o dinheiro, ele vai me dar uma boa quantia. Eu sempre encontro uma pessoa aí, muito amigo do pastor Fausto. Toda a vida ele encontrava o pai e ele dizia, pastor Fausto, eu jogo todo dia na Mega Sena. E o dia que eu ganhar, eu vou dar um bom dinheiro para o senhor, porque o senhor é muito meu amigo. Eu queria ver se ele ganhasse, né, se ele realmente ia cumprir. Né? Mas, então eu cumpri a minha parte aqui. Porque as pessoas dizem assim, pastor, ore por mim, e se Deus me abençoar, eu vou dar uma oferta para a igreja. Deus abençoa a pessoa, não aparece mais. Pastor, ore por mim, se eu ficar curado, eu vou ficar firme na igreja. Daí você ora, a pessoa fica curada, nunca mais aparece na igreja. Nós não estamos confiando nos homens, nós precisamos confiar em Deus. A nossa fonte de suprimento, eu tenho falado bastante com a nossa liderança e falo aqui com os irmãos, nós não caminhamos pelo que os nossos olhos veem. Os nossos olhos veem amanhã da bênção com poucas pessoas, com bancos vazios. Mas os nossos olhos espirituais estão naquele que é o supridor, que vai fazer com que estes bancos todos fiquem completos. Todos cheios. Nós não confiamos naquilo que os nossos olhos estão vendo, ou naquilo que as pessoas estão prometendo, dizendo, pastor, faz o culto de manhã, que eu vou lá no domingo de manhã, e não aparece. Nós não estamos confiando nisso. É isso que Paulo está dizendo, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir. A nossa esperança de suprimento não pode ser no homem, não pode ser nas instituições humanas. A nossa esperança de suprimento deve estar em Deus. É isso que Paulo está dizendo, e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir as nossas necessidades. Então, quando eu estou precisando de uma coisa, para quem que eu oro? Quando estou precisando de uma coisa, a quem eu recorro? Quando estou precisando de uma bênção, para quem que eu vou pedir?
Para quem que eu vou me humilhar quando estou precisando de um milagre? Paulo está dizendo: o meu Deus supre todas as suas necessidades. Então nós nos reunimos aqui nessa manhã. O pastor Hudson vai fazer alguma coisa por mim? O pastor Joel vai mudar a minha história? Não, é Deus quem irá suprir as nossas necessidades, todas as nossas necessidades. Mas a nossa esperança deve estar no supridor, que é Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Paulo aqui, inspirado pelo Espírito de Deus, lembre-se, as pessoas aí estão dizendo: a Bíblia não é inspirada, a Bíblia foi escrita por homens. Olha, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, a palavra mesmo diz que ela é toda inspirada e útil para a nossa vida. Então Paulo não escreveu o que ele achava, Paulo escreveu o que Deus mandou que ele escrevesse. E Paulo diz: aquilo que eu ensino a vocês eu não recebi de homem, eu recebi diretamente de Deus. Porque quando eu preciso aprender alguma coisa, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, mas eu sou arrebatado e às vezes vou até o terceiro céus. E lá eu recebo todas as instruções que, como apóstolo aos gentios, eu preciso ensinar. E Paulo está dizendo: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. A gente não pode ter vergonha de chegar diante de Deus e colocar cada uma das nossas necessidades, dizendo: Senhor, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui que eu estou precisando. Ah, espera, tem mais uma que eu já estava esquecendo, é essa aqui também. Nós temos que apresentar, nós temos que ter o hábito, nós temos que ter este entendimento de constantemente apresentar a Deus cada uma das nossas necessidades. Ah, eu vou pedir isso aqui e Deus abençoa o outro. Não, cada uma das nossas necessidades. Senhor, eu estou com um problema de saúde, eu preciso de ser curado. Senhor, eu estou também com um problema financeiro, eu preciso que o Senhor resolva esse problema financeiro. Senhor, eu tenho um problema aqui na família, então resolve esse problema na família. Deus, eu estou com um problema lá no emprego, uma pessoa assim, ou a situação assim, então resolve esse problema para mim. Deus, eu estou com um problema com o meu vizinho, então resolva, ajuda a resolver esse problema aqui. Deus, eu estou com um problema no meu carro, Senhor, ajuda a resolver essa questão do meu carro. Cada uma das nossas necessidades. Não está dizendo: olha, Deus irá resolver uma coisinha aqui, outra coisinha acolá. Não, cada uma das suas necessidades. Então nós temos que ter o hábito de apresentar a Deus cada uma das nossas necessidades, sabendo que Ele há de suprir, que Ele vai, que Ele irá, que Ele sempre suprirá todas as nossas necessidades. E o meu Deus, segundo a riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. O que você está precisando? O que você está necessitando? Qual é o motivo da sua angústia, da sua dor? Qual é o motivo da sua aflição? Qual é o motivo da sua preocupação? Qual é o motivo da sua ansiedade? O que você está precisando? Mas é tanta coisa, não tem problema. Mas é muita coisa, não tem problema. Porque o texto está dizendo, não sou eu que estou dizendo, o texto está dizendo, a palavra do Senhor está dizendo, Ele vai suprir cada uma das vossas necessidades.
mas nós temos que apresentar, nós temos que falar. Vamos ficar em pé neste momento.